Alunos do terceiro ano, hoje é a terceira videoaula de ciências, na apostila nova, volume 2. Nós vamos falar sobre características do som. Vocês vão acompanhar na página número 10 e acompanhem junto comigo para a gente fazer as atividades juntos. Vamos lá! Então vamos lá, na página 10, nós vamos falar sobre as características do som. Você estudou que os sons são vibrações que chegam até nós. Mas como podem existir tantos sons diferentes como o zumbido das abelhas, o ruído do motor de um carro e os variados sons dos instrumentos musicais? O que há nessas vibrações que faz com que os sons sejam diferentes uns dos outros? A acústica, ela é a ciência que estuda os sons e as características que os tornam diferentes. A partir de agora, você vai conhecer 3 características do som. A primeira delas é a intensidade. Quando dizemos que o volume da televisão está muito alto, estamos nos referindo à intensidade do som. A intensidade, também chamada de sonoridade, ela é usada para definir se um som é fraco, que é de baixa intensidade, ou forte, que é de alta intensidade. O que faz um som ser mais intenso ou menos intenso? Quanto maiores forem as vibrações de uma onda sonora, mais intenso será o som. E quanto menor forem as vibrações de uma onda sonora, menos intenso será o som. Quando pedimos para alguém deixar o som mais alto, estamos fazendo um pedido incorreto. O correto seria aumentar o volume, pois, na verdade, estamos alterando a intensidade do som, deixando-o mais forte. Agora, o próximo é o tom. O tom é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som, considerando sua altura. De acordo com o tom, os sons podem ser grave, quando as vibrações são mais lentas, ou agudas, quando as vibrações são mais rápidas. Em geral, a voz das mulheres e das crianças é mais aguda do que o dos homens, que é mais grave. Vamos para a próxima página. Na página 11, então, tem lá, o som de uma tuba é grave, pois suas vibrações são mais lentas. Já o violino tem um som mais agudo, pois suas vibrações são mais rápidas. Isso que eu acabei de falar para vocês, vocês conseguem observar aqui, ó, nas ondas, né? Então, aqui, ó, são mais lentas as ondas sonoras e aqui são mais rápidas, que faz essa diferença do som. O próximo é o timbre. Conseguimos identificar quando uma mesma música é cantada por pessoas diferentes. Isso acontece porque, apesar de serem as mesmas notas musicais, o timbre do som é diferente. O timbre funciona como uma identidade de som, ou seja, ele define as características específicas de cada som e está relacionado com o formato da onda sonora, que varia de acordo com a fonte sonora. Então, vamos ler ali no cantinho, ó. A fonte sonora é qualquer dispositivo, instrumento ou corpo que emite sons, que são identificáveis por nossas orelhas, como uma pessoa cantando, um instrumento musical ou um despertador. Em uma banda, ao tocar uma mesma música, cada instrumento emite a nota musical com um timbre diferente, ou seja, formatos de ondas sonoras diferentes. Isso nos possibilita diferenciar cada um dos instrumentos ao ouvir a canção. Vamos lá para a página 12. Agora é a reflexão do som, na página 12. Assim como a luz é refletida em um espelho, os sons podem ser refletidos em superfícies duras e lisas como uma parede. Às vezes, quando falamos alto em um salão grande e vazio, podemos ouvir uma repetição de nossa própria voz após alguns segundos. Isso acontece porque demora um tempo para que o som chegue à parede e volte até as nossas orelhas. Quando esse tempo é suficiente para distinguirmos os 2 sons, temos o eco. Vocês vão prestar atenção nesse menininho aqui, ó. O menino, ele fala e as ondas sonoras, que são as linhas brancas, ó, presta atenção nas linhas brancas primeiro, são refletidas na parede.
e voltam para ele nessa linha vermelha, ó. Então, ele foi na linha branca, depois o som tá voltando na linha vermelha. Em espaços abertos, como um parque, o eco é muito fraco, porque as ondas sonoras se espalham em todas as direções e não retornam até nossas orelhas. O eco é um fenômeno divertido, mas indesejável em salas de cinema, teatros e auditórios. Por isso, as paredes e o teto desses locais geralmente têm obstáculos que desviam o som em várias direções, evitando o eco. Vou ler uma curiosidade para vocês aqui agora, ó. Você sabia? Alguns animais, como os morcegos, utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar suas presas? O morcego emite sons muito agudos, os quais não conseguimos ouvir, que são refletidos no corpo da presa e voltam para ele, em forma de ecos, analisando a direção da onda sonora refletida e o tempo que ele leva para captá-la. O morcego identifica onde a presa está. Se elas, né? Olha ele olhando para a borboleta ali. Ele, através do som, ele consegue saber se a borboleta está aqui perto ou se está mais longe, através do eco. Vamos para a página 13. Agora, na página 13, nós iríamos construir aqui na escola, né, alguns instrumentos musicais para a gente fazer esse teste aqui. Mas eu vou explicar bem rapidinho para vocês como que seria. Primeiro a gente ia construir um chocalho, que é esse primeiro aqui. A gente ia usar grão de arroz, areia, folha de papel colorido, elástico, frasco de iogurte vazio. Daí como que a gente faz? A gente coloca grão de arroz e um pouco de areia dentro do frasco de iogurte. Usando a folha de papel, fecha a abertura do frasco, prendendo com um elástico, igual foi feito aqui em cima, ó. Seu chocalho está pronto. Agite-o. Daí você vai agitar e ele vai fazer um barulho do chocalho. E aqui embaixo é um congo. Materiais: uma bacia metálica e uma colher de pau. Como fazer? Vire a bacia de metal com a abertura para baixo, usando uma colher de pau, dê algumas batidas no fundo da bacia, para vocês observarem o som que ele tem. Vamos responder umas perguntinhas na próxima página desses instrumentos. Então, vamos lá. Na página 14. Tem o violão de elásticos também. Materiais: 2 lápis de cor grande, 4 elásticos, caixa de lenços de papel vazia e uma fita adesiva. Como fazer? Usando a fita adesiva, prenda os 2 lados de cor, os lápis de cor na parte de cima da caixa de lenços de papel, um em cada extremidade, igual está mostrando no desenho ali para vocês. Em seguida, estique os 4 elásticos sobre o lápis, deixando o mesmo espaço entre eles. Aqui, ó. Movimente os elásticos com os dedos e preste atenção aos sons produzidos. Agora, vocês teriam que responder esse aqui conforme o som que foi saindo em cada instrumento. Então, vamos lá, eu vou ter que ajudar vocês aqui agora para vocês poderem responder. O chocalho. Como que é produzido o som do chocalho? Então, vocês vão escrever aqui, né, que a areia e o grão de arroz, eles batem nas paredes internas do frasco, provocando a vibração que resulta no som. Isso aqui vocês vão escrever aqui no chocalho. O congo. O congo, ao bater no fundo da bacia, o metal, ele vibra e o som se propaga. No violão de elástico, ao movimentar os elásticos, eles vibram e o som é produzido. Na número 2, os instrumentos feitos por você são modelos adaptados de instrumentos musicais.
Pesquise com quais materiais cada um desses instrumentos são feitos e compare com os materiais que você utilizou. Então, vocês teriam que pesquisar como que são feitos esses materiais. Então, o chocalho. Qual material que é feito o chocalho? Ele, em geral, ele é feito de metal, com objetos como miçanga ou alguma semente de alguns frutos e conchas no seu interior, conchinhas. O congo. A chapa é feita de bronze, latão ou algumas outras ligas metálicas. Já a baqueta é de metal revestida com feltro, um tipo de tecido ou um couro. O violão, ele é feito de madeira com cordas de nylon ou aço. Isso aqui vocês podem escrever aqui, igual eu falei para vocês, nesses quadrinhos que estão branco aí para vocês. Será que o som produzido pelos instrumentos musicais emitem sons diferentes dos instrumentos que você fez? Justifique as suas respostas. Eles emitem sons diferentes, sim, tá bom? Porque depende do material que ele é feito, é um tipo de som que ele vai ser produzido. Agora, na última página, na página 15, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó, número 1. Analise a seguinte ilustração que mostra como os ecos são utilizados em diferentes situações. Então, vocês estão vendo que o navio ele está emitindo um som e depois ele está voltando? A mesma coisa aqui do golfinho. O golfinho, ó, ele está emitindo um som ali que começa pequenininho e vai aumentando e depois ele volta para ele. Alguns navios produzem ondas sonoras que se espalham na água. Ao atingir o fundo do oceano, elas são refletidas e voltam para o navio em forma de eco. Analisando essas ondas, é possível saber, por exemplo, a profundidade do oceano e se existem navios afundados na região. Então, de acordo ali, ó, com o desenho, na letra A, vocês vão pintar de amarelo as ondas sonoras emitidas dos dois, né, do golfinho e do navio. Então, a onda que está saindo do navio e a onda que está saindo ali do golfinho são pintadas de amarelo. E a onda que está voltando para o objeto e voltando aqui, ó, para o golfinho, vocês vão pintar de vermelho. Então, a que está indo de amarelo e a que está voltando de vermelho. Na letra B, com qual finalidade os ecos estão sendo usados em cada situação? Então, primeiro, o navio, ele emite esse som, esse eco, para mapear todo o oceano lá embaixo, evitando com que ele bata em alguma ilha ou em alguma rocha. Isso que vocês vão explicar aqui. E o golfinho, ele emite o som para ele encontrar alimento, né? Para ele se alimentar de outros peixes ou algas. Então, eles fazem isso, ele na captura de alimento e ele para localização, para não bater em algum obstáculo. Número 2. Leia o que Joaquim, Laura, Beatriz disseram. Em seguida, associe as falas das crianças às características dos sons que referem. Ele falou primeiro, pernilongos produzem som muito agudos. Então, o que ele está se referindo? Ao timbre, ao tom ou à intensidade? O que é agudo? Que tem o grave e o agudo? É timbre, tom ou intensidade? Vocês vão ligar. Ela está falando assim, fale baixo, não grite. Então, o grito, né? O grito, o que é? Intensidade, tom ou timbre? O piano tem um som muito bonito, né? Então, o som de um instrumento musical é timbre, tom ou intensidade? Vocês vão ligar aí no desenho de vocês. E a número 3 é um joguinho que tem dos sons também, se vocês quiserem fazer lá com vocês ou com alguém aí da casa, pode fazer, mas não precisa, não é obrigatório, porque assim que a gente retornar, tudo que for joguinho, nós vamos fazer com vocês, tá bom? A nossa videoaula de ciências encerra por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aprenderam bastante coisa nova, né? E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!